Bom dia, e na graça do Senhor Jesus Cristo, quero fazer uma leitura aqui na Palavra de Deus, que encontra aqui em Gênesis, no capítulo 6, o versículo 6 de Gênesis, que diz assim: E então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Amém? Querido Deus e maravilhoso Pai, nesta manhã eu venho te agradecer ao Senhor por esta oportunidade, esta honra de ler a Tua Palavra e trazer uma reflexão sobre esse versículo que acabei de ler agora no Teu nome. Venho te pedir a direção do Teu Espírito Santo para mim e todas as pessoas que ouviram essa mensagem, que seja tocado pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu grande e imenso amor. Querido Deus e maravilhoso Pai, eu te agradeço por isso. Amém, Jesus. Nós vimos aqui em Gênesis, essa leitura que nós fizemos aqui de Gênesis, engraçado que quando a gente começa a ler a palavra de Deus, a gente vê que Deus cria o homem, mais ou menos ali para o meio ali do capítulo 2, de Gênesis, onde que Deus criou o homem, formou o homem do pó da terra. A gente está falando ali da criação do homem, e a gente vê que foi pouco capítulos para frente, a gente encontra que Deus já arrependeu de ter criado o homem. Será que Deus arrependeu de ter criado o homem porque viu que a criação era ruim, que a criação não era boa? Não foi exatamente isso, não foi desse jeito, não foi por isso que Deus chegou ao ponto de arrepender de ter criado o homem, não foi porque ele viu que a criação era ruim, não. Ele criou e viu que a criação era boa, a criação do homem era boa, era excelente, mas o homem após o pecado, ele se transformou em algo completamente diferente. Você vê que era tão boa que Deus, antes de criar o homem, disse: façamos o homem à nossa imagem. Ele já sabia que esta criação do homem era boa, era ótima. Que ele disse que fazia o homem, ele disse: façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança. Mas o que acontece? Antes do pecado, o homem tinha uma aproximação muito grande de Deus, se aproximava de Deus, estava sempre próximo de Deus. Na viração do dia, Deus sempre encontrava com o homem. Isso foi antes do pecado. Aí o que acontece quando veio o pecado? O homem procurou se distanciar de Deus, procurou afastar de Deus. Antes do pecado ele obedecia, fazer tudo o que Deus pedia, tudo o que Deus queria, o homem estava pronto para fazer, pronto para realizar a vontade de Deus. A partir do momento que o pecado entrou, o homem procurou se distanciar de Deus e fazer tudo o contrário, Então, quando chega aqui no versículo 6 e 6, do capítulo 6 e 6 de Gênesis, a gente encontra Deus se arrependeu de ter feito o homem, mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa do distanciamento do homem. Deus não criou o homem com esse propósito do homem se distanciar de Deus. Era para que o homem se aproximasse de Deus e cada dia mais se aproximasse. Mas o pecado fez a separação, separou o homem de Deus, distanciou o homem de Deus. Lá em Ezequiel 14:14, a palavra de Deus ela mostra para nós aqui, Ezequiel 14:14, ele diz da seguinte maneira assim, ainda que estivesse no meio deles estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam as suas almas, levaria apenas as suas almas, disse o Senhor Jeová. Então o que ele está querendo mostrar aqui? Mesmo que estivesse no meio deles estivesse Noé, Daniel e Jó, apenas eles livrariam as suas almas.
Então o que ele está falando? Que esse julgamento, que o julgamento que estava proposto para vir a Jerusalém, para o povo de Jerusalém, então ele estava falando que mesmo se esses homens, com toda a justiça, que a Bíblia mostra a justiça, como esses homens eram justos, reto, temente, andavam diante de Deus com maior sinceridade, e como que Deus respondia às orações desses homens. Eram homens que Deus respondia mesmo, tinha prazer mesmo em responder a oração desses homens. Ele estava falando que tão certo como até mesmo esses 3 homens de Deus, conhecido pela sua retidão, pelas suas retidões, pela a sua obediência, a sua honestidade adiante de Deus, a sua fidelidade com Deus, eles não poderiam livrar ninguém com as suas orações, com as suas petições. Eles não tinham o poder para livrar Jerusalém do que estava para vir, o que estava para acontecer. Então, é esse que o texto está mostrando para nós, que mesmo assim eles não tinham condições de livrar aqueles homens, né? O julgamento via justamente sobre eles, porque o coração deles estava duro, o coração deles se tinha endurecido, os caminhos tinham mudado, já não era mais o caminho que Deus tinha proposto para eles, não. Aquele caminho onde que o homem, Deus entrava ali no jardim do Éden, e toda a viração do dia, Adão tinha a oportunidade de estar na presença de Deus. Agora já não tinha mais. O homem distanciou, o homem tomou outras medidas, outros caminhos. A natureza do homem foi corrompida com o pecado. O coração do homem tornou-se duro por causa do pecado. E esse endurecimento do coração fez o afastamento de Deus, da pessoa de Deus, da pessoa do Espírito Santo. Afastaram-se e continuaram afastando, até chegar ao ponto de Deus dizer: arrependo de ter feito homens na terra, de ter criado o homem na terra, porque o homem se afastou de Deus. O homem se afastou de Deus não porque Deus arrependeu da criação, mas arrependeu por causa do pecado de distanciamento que o homem tomou. Em Gênesis 6, a gente vê, né, quando Deus, ele diz assim: então arrependeu-se o Senhor. Deus revela nesse versículo, que é nos primeiros capítulos da Bíblia, como um Deus pessoal. Ele está revelando aqui como um Deus pessoal. Quem arrepende são pessoas que arrependem. Então ele está se revelando como um Deus pessoal para com o ser humano. Sou um Deus pessoal para com o ser humano, que é possível de sentir emoções e desagrados, né? Pode emocionar e no mesmo tempo pode desagradar também, sentir as mesmas coisas que o ser humano sente, ter reações, né? Ter reação contra o pecado. Ele tem essa reação aqui contra o pecado, não contra o pecador. Deus, ele não está aqui criticando o pecador, ele não está contra o pecador, mas ele está contra o pecado. Deus não ama, não é o pecado. Deus ama sim o pecador e ele aborrece o pecado, mas ama o pecador. Deus ama o pecador de uma forma tão grande, que quando eu parei para ver aqui, é algo que aconteceu uma vez só. Não vai acontecer nunca mais. Isso que eu vou falar aqui nunca mais vai acontecer. Então, o que aconteceu lá no passado, ele mostrando o amor tão grande dele, foi quando ele enviou o seu filho para morrer por nós. Isso foi uma vez só. Uma vez por todos. Nunca mais vai acontecer isso. Essa foi uma vez para sempre. Foi a morte de Jesus. Jesus nunca mais vai morrer pelo pecador. Nunca mais ele vai morrer. Ele morreu uma vez, então esse amor foi tão grande. Agora imagine se Deus não nos amasse. Se Deus não tivesse mandado o seu filho para morrer no meu e no seu lugar, como que seria a minha e a sua situação quando os primeiros seres humanos entraram no pecado e nós herdamos o pecado? Se não tivesse essa válvula de escape para nós. Essa válvula de escape é Jesus. Vê que
no tempo passado Deus foi tomando as medidas para voltar o coração do homem para ele, para que o homem voltasse, tomasse a direção certa, tomasse a posição correta adiante de Deus. Deus chama Noé, pede Noé para construir uma arca e convidar aquelas pessoas que almejariam a salvação, que queria novamente a presença de Deus com eles, ter a presença de Deus com eles novamente. Ele pede Noé para construir a arca. E nessa construção da arca, Noé pregando, o grande pregoeiro, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento. E nesse arrependimento ele fazia o convite àqueles que queriam a salvação, que viesse para o lado de Deus, viesse para a salvação, tomasse o caminho da vida eterna e entrasse na arca. Mas o que aconteceu? Eles não aceitaram o convite que Noé estava fazendo. E quando Noé fazia esse convite, as palavras não eram do próprio Noé. As palavras eram de Deus. Deus inspirava Noé para pregar. Como ele inspirava Noé para construir a arca, ele também inspirava Noé no mesmo tempo para pregar para aquele povo, para falar da destruição, mostrar que Deus estava realmente pronto para destruir aqueles que não aceitassem o arrependimento. Somente 8 pessoas, muito pouco no mundo, que eu não sei exatamente o número da população, mas sei que era muito mais, era mais de 50 vezes mais, isso, muito mais, né? Mas eles não aceitaram. E segundo a Bíblia, mostra que ele estava criticando, zombando de Noé, chamando ele de caduco, falando que ele já estava velho, que estava caducando, estava louco. Chamava ele de louco porque ele estava pregando algo que tem o poder de mudar o coração do homem, mas quando o homem permite ser mudado. Não é diferente dos dias de hoje. Ainda continua pessoas com o coração endurecido, que não quer aceitar a palavra de Deus. Então nesse momento Deus pode se mudar. Deus pode mudar o seu pensamento, Deus pode mudar a forma de agir, como Ele criou o homem para viver para sempre, sem morte. Mas esse plano da morte, do homem entrar na morte, não foi Deus que levou o homem a esse caminho. Deus não levou o homem a escolher esse caminho da morte, porque quando Ele cria o homem, Ele deixa mensagem clara para o homem. Ele deixa a mensagem muito clara para o homem, qual era a vontade dele para com o homem. E como que teria que ser os caminhos que o homem tinha que percorrer, a forma do homem se proceder adiante de Deus. Chama Adão e mostra, ó, aqui no jardim tem todas essas árvores aqui, ó. Do fruto dessas árvores você pode comer livremente. O homem tinha liberdade para comer das árvores que Deus determinou para ele. E Deus chegou lá e determinou para ele. Deus não ia deixar o homem no engano, não. Ele foi lá, mostrou para o homem, dessas árvores aqui, ó, você pode comer livremente. Mas de menos essa. E esta que ele disse estava no meio do jardim. Ele falou, de menos essa que está aqui, ó, no meio do jardim. Desta você não pode comer. Ficou bem claro para Adão. Dessa aqui você não pode comer. E ele mostra o porquê. Agora ele vem mostrar o porquê que o homem não podia comer. Ele falou assim, ó, porque no dia em que dela você comer, certamente morrerás. Então, ficou claro para o homem. Só tinha uma árvore lá que ele não podia comer. Somente uma que ele não podia comer, que esta ele iria comer. Se ele comesse, ele caminharia para a morte. O caminho dela era a morte. Isso ficou bem claro no dia que Deus deu esse mandamento para Adão. Deus dá esse mandamento para ele, o mandamento da vida e da morte.
Ó, se você continuar a comer dessas, que era muito mais árvores que ele poderia comer, até enquanto você continuar comendo só dessas aqui, você vai viver. Mas o dia que você optar por comer dessa, que fizer esta escolha e comer dela, você vai morrer. Você não vai viver mais, você vai morrer porque desobedeceu. Mas aí o que acontece? Por falta de viver segundo a vontade de Deus, de ouvir somente a palavra de Deus, não ouvir palavras de terceiros, não ouvir conselhos de terceiros, não ouvir convite de terceiros. Eles fizeram o contrário, deixaram de ouvir os conselhos de Deus, deixaram de ouvir os conselhos que Deus deu a eles, e agora ele entra em um terceiro conselho. Ele ouve um terceiro conselho, aí Eva está ali, agora a serpente chega para Eva. Engraçado que ela chega para Eva, e ela chega de uma forma bem sutil, bem traiçoeira. Não é assim, olha como que ela diz, capítulo 3 de Gênesis. Não é assim que Deus disse: não comerei de toda a árvore do jardim? Olha, ela já chega jogando uma palavra maliciosa. Ela já chega dizendo para Eva: não é assim que Deus diz? Não comerei de todas as árvores do jardim? E Deus, e Eva vai e fala assim: não, de todas as árvores do jardim poderemos comer livremente. Podemos comer livremente. Mas daqui estar no meio, que é essa que Deus tinha falado lá para Adão, a ordem foi para Adão, aqui está no meio do jardim, não devereis comer dela, porque no dia em que dela comer certamente morrerá. Esta foi a fala de Adão, de Deus para Adão. Já a fala de Eva para a serpente já foi o contrário. Já foi o contrário. Ela disse: olha, mas daqui estar no meio do jardim, disse Deus, que não deveremos comer dela e nem devemos tocar. Ao tocar, foi um acréscimo de Eva. Eva acrescentou isso, porque Deus não disse isso para Adão. Deus não falou para Adão que não podia tocar na árvore. Ele falou assim: ó, não pode comer. O dia que você comer, você vai morrer. Ele diz que não poder, já ela diz: ó, não podemos comer e nem tocar na árvore, no fruto da árvore. Nós não podemos comer e nem tocar, porque nós vamos morrer. A serpente disse: não, certamente não morrerás. Certamente você não vai morrer. Então, nisso aqui ela estava chamando Deus de quê? De mentiroso. Que Deus mentiu para ela. E ele mostra o porquê. O porquê que Deus não queria que ela comesse. Porque ele sabe que no dia que você comer, vocês vão abrir os olhos e serão como Deus, sabendo do bem e do mal. Despertou algo no coração de Eva. Imediatamente despertou algo no coração de Eva. E a Bíblia mostra para nós que aí ela olha para o fruto e vê ele uma opção ótima para a comida. O fruto é bom para se comer, agradável aos olhos. Quantas vezes que Eva já tinha olhado para aquele fruto, já tinha passado perto daquele fruto, mas só que ainda ela não tinha dado ouvido, não tinha dialogado com o adversário, não tinha batido papo com o adversário.
Não tinha parado para conversar com o adversário, mas no momento que ela para conversar com o adversário, para ter um diálogo com o adversário, algo diferente entrou na mente dela. Outras expectativas criou ali, naquele momento que ela conversa com a serpente que estava sendo influenciada pelo diabo. A serpente estava sendo influenciada pelo inimigo, o diabo encarna na serpente, que foi a primeira encarnação que aconteceu, foi lá no Jardim do Éden, quando Satanás entra na serpente, fala na boca dela, a primeira mentira acontece ali, e Eva para dar ouvido à mentira, para dar a mentira implantada por Satanás. E vê que quando ela começa a ouvir isso, ela já começa a enxergar o fruto diferente. Bom para alimento, agradável aos olhos, para dar entendimento, para dar conhecimento. Comeu do fruto. E quando ela come, ela agora simplesmente convidar o meu marido, né? Convidar o meu marido para comer do fruto. E foi isso que ela fez. Vai lá, convida o marido